Boa noite, meninas. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez reunidas. Estamos meditando no livro de Êxodo. Hoje estamos no capítulo 5. Nos capítulos anteriores, nós vimos a respeito da escravidão do povo egípcio, ou melhor, escravidão do povo hebreu dentro do Egito. Vimos como Deus ouviu o chamamento que o próprio povo hebreu fez, o clamor que eles fizeram a Deus. Deus responde, suscitando Moisés como um líder dentro de Israel. Vemos que Moisés recebe também seu chamamento, ele começa a entender o seu propósito. Estamos em um momento onde ele já chegou em Israel, né? Já chegou ao povo hebreu dentro do Egito, já convenceu o povo hebreu de que ele é enviado de Deus, e agora a gente vai ver ele tendo com o faraó, o rei do Egito. E a gente vai ver como é que isso vai se desencadear hoje, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos pedir ao Espírito Santo a direção dessa palavra que vamos meditar hoje. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, mais uma vez estamos na tua presença. Te agradecemos por essa oportunidade. E desde já nós te pedimos que o Senhor venha nos acrescentar ainda mais sabedoria, que o Senhor venha iluminar as nossas almas, a nossa mente, trazendo sobre as nossas vidas a riqueza do teu conhecimento, o tesouro que é a tua palavra, nos dando, meu Pai, através da tua palavra, fortalecimento, esperança, as coisas, Deus, que precisamos ter e que só o Senhor pode nos dar: paz, segurança, confiança em ti. Então, que o Senhor venha concluir, ou melhor, dar continuidade à tua obra nas nossas vidas. Aquilo que o Senhor começou há tempos atrás, nós agradecemos muito, mas não nos contentamos, meu Pai, com o que temos até aqui, a gente quer mais de ti. Então, se revela para nós esta noite ainda mais. E desde já eu te peço que todas as distrações, elas sejam agora repreendidas, nada possa tirar o nosso foco, que é te conhecer, e nada, meu Pai, possa nos roubar tudo aquilo que o Senhor vai semear dentro dos nossos corações hoje. Entregamos essa noite em tuas santas mãos, na certeza de que o Senhor já está conosco, nos dando a tua direção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, povo lindo. Então vamos lá. Êxodo, capítulo 5, começa assim. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó. Então, como eu falei há pouco, no capítulo anterior, o que nós vimos foi Moisés e Arão falando ao povo hebreu, falando aos anciãos do povo hebreu e trabalhando a mente deles, o espírito deles, já para o que estava por vir. O que está por vir? A libertação dos hebreus do cativeiro egípcio. Então a gente segue aí. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Então, o argumento que Deus deu para Moisés, para falar com o Faraó, era: olha, nós temos um Deus e nós vamos servir a esse Deus. Para tanto, nós precisamos sair desse jugo, dessa escravidão, precisamos sair do teu governo, precisamos sair das suas terras e precisamos seguir as nossas vidas. Lembrando, povo lindo, que eles eram escravos no Egito. O que são escravos? Pessoas que dão a sua, a sua força de trabalho para determinadas pessoas ou determinado governo em troca de nada, apenas subsistência, um lugar para morar e uma comida para comer, nada além disso. Sem sombra de dúvidas, eram pessoas que não tinham a liberdade de ir e vir. Ah, vou ali passear e volto já. Não, não tinha isso, né? Quero conhecer o Alto Nilo. Não, não tinha isso.
o Alto Egito. Não, não quero ir ali, vou pescar hoje, não quero fazer nada. Não. E nem mesmo liberdade para cultuar outros deuses, ou melhor, o Deus de Israel, eles tinham. E a gente vai observar isso. Não que eu ache que o povo hebreu estaria muito interessado em cultuar a Deus durante esse período da escravidão. Eu penso que o momento em que eles decidem se voltar para Deus é justamente esse, em que Deus está atendendo o clamor deles e enviando Moisés. Antes disso, provavelmente, Israel ele estava, sem sombra de dúvidas, crente de que eles tinham um Deus, o Deus criador de todas as coisas, mas não dependentes desse Deus. Eles dependiam da mão de Faraó. Então, eles se encontravam escravos e eles não viam uma outra alternativa para a vida deles. Tá certo? Quando finalmente eles clamam, chega a resposta e a gente vai observar como é que isso vai desenrolar. Ainda nesse capítulo, a gente vai perceber que eles vão retroceder um pouco na fé. Quando a coisa aperta, né, eles retrocedem um pouco na fé. Pessoal, nos dias de hoje, Faraó tem outro nome. Faraó é conhecido de uma outra forma, mas existe até hoje Faraó sobre a vida do cristão, sobre a vida do incrédulo. Existe um Faraó hoje. E ele só permanece nas nossas vidas, subjugando as nossas vidas, se a gente permitir. Qual seria esse Faraó nos dias de hoje? Exemplo: excesso de trabalho, excesso de carga. Às vezes a pessoa trabalha, trabalha, meu Deus, trabalha de domingo a domingo, recebe salário, mas nem consegue ver para onde esse dinheiro vai, de tão pouco que é. Existem outros faraós. Mágoa no coração. Prende a pessoa naquele sentimento tão pequeno, tão mesquinho, que ela não consegue enxergar outros horizontes. Vive na sua mágoa e não consegue andar para frente, não consegue desenvolver. Pessoas que têm traumas. Sim, farol também pode se chamar trauma. Pessoas que tiveram traumas no passado, traumas em relacionamento, namorou e não deu certo, casou e não deu certo, e acha que nunca mais vai dar certo. Aliás, de vez em quando a gente ouve umas histórias estranhas, né? Mulheres que não deram certo em seus casamentos e acabam mudando a natureza. E em vez de continuar se relacionando com homens, passam a desejar se relacionar com mulheres. Por quê? Porque não acreditam mais nos homens, trauma. E por aí a gente vê uma infinidade de situações que pode ter o nome de Faraó. Enfermidades que não têm cura, né? Doenças que o médico falou, isso aqui não tem cura. Tem gente que vive sob o jugo de uma palavra do médico e simplesmente não acredita que aquilo tem cura. Pessoas que recebem diagnósticos dos seus psiquiatras, não, você tem depressão, vai ter que tomar esse remédio aqui. E a pessoa vai tomando uma dosagem cada vez maior e não vê cura, mas também não vê nenhuma melhora. Os faraós da atualidade. O faraó do tempo dos hebreus era realmente uma nação que estava subjugando, aprisionando eles. Os faraós de hoje não são diferentes. E quando eles tomaram uma atitude e Deus envia um sinal, Deus envia uma pessoa para os libertar, Deus envia alguém para interceder pelos hebreus, chegar diante de Faraó e dizer: chega, já basta. Quando isso acontece, é óbvio que Faraó vai se sentir desconfortável, porque é muito bom ter esse povo lá como escravo, uma mão de obra super barata, que ficam lá comendo pão e cebola. De quando em quando rolava uma carne, né? Mas, enfim, era muito barato. Nos dias de hoje, a mesma coisa. Às vezes a pessoa está lá subjugada, né, nos seus sentimentos ruins, negativos, e quando ela tenta sair daquilo, parece que alguma coisa puxa ela para trás. A pessoa tenta sair da depressão, aí vem um amigo ou um familiar. Não, você sabe que isso não tem cura, não para de tomar esses remédios. Às vezes, você
quer montar o seu próprio negócio, mas você fica presa no medo de abandonar o seu emprego, onde você sabe que não ganha grande coisa, mas pelo menos ganha o pão, a cebola e de vez em quando um pedaço de carne para poder comer. Então, pessoal, quando a gente decide sair da escravidão que a gente está, é natural que Faraó se levante, que os inimigos se levantem. Para quê? Para te fazer continuar prisioneira, continuar cativa. Às vezes, Faraó é um pecado. E por aí a gente vê inúmeros pecados. Pecado da mentira. É a pessoa, quando decide largar o adultério, aí o amante, a amante se levanta, fica querendo causar escândalo. As situações são muito variadas. Mas uma coisa é certa: quando o povo quer sair da escravidão, quando o servo de Deus, povo de Deus, quer sair da escravidão para a liberdade que a gente só encontra em Cristo, o diabo se levanta. De muitas formas. Às vezes se levanta sob a forma de nossos próprios pais, pessoas em quem confiamos, pelo menos a maioria das vezes, confiamos acima de tudo, nossos próprios pais. Ou pessoas até mesmo da igreja, pastor, o obreiro, aquele seu amigo, colega, companheiro de fé, cria uma situação e de repente lá está você novamente presa, sentimento ruim, na mágoa, triste, frustrada, decepcionada, escandalizada, pensando em sair da igreja, pensando em abandonar a fé. O diabo se levanta de muitas formas para querer nos paralisar. E a gente tem que ficar esperto. Eu já passei por situações como essa. Eu já passei pela fase de me frustrar com irmãos da fé, pessoas da igreja, da mesma igreja que eu. Obviamente, e especialmente, no início da minha fé. Por que no início da fé? Estamos super vulneráveis. O diabo vai querer colocar na nossa mente a, a crença de que as pessoas não são tão perfeitas quanto elas deveriam. E eu vou esperar daquele povo algo que nem eu posso oferecer. Uma perfeição, uma santidade que só Deus tem, mas eu vou esperar isso do membro da igreja. Quando eu entrei na igreja, para mim todo mundo era santo. Eu olhava para todo que era canto, podia ser do menor para o maior. Para mim, todo mundo era santo. Eu era perturbada naquele lugar. Aí, com o passar do tempo, eu vejo que tem pessoas que se comportam e fazem coisas que eu faço também. E eu começo a pensar: nossa, esse povo não é tão santo assim. Esse povo parece ser tão carne quanto eu. E o diabo usa esse momento para lançar setas na nossa mente e fazer a gente acreditar que, sim, o povo da igreja não presta. E eu passei por isso. Só que eu tive um start. Eu não pensei em sair da igreja. Eu troquei de igreja, né? Eu saí do bairro que eu estava, na mesma denominação, continuei, mas em outro bairro, justamente fugindo daquelas pessoas que me maltrataram, que me magoaram, com as quais eu me decepcionei grandemente. E eu não conseguia continuar olhando para aquelas pessoas. O que é que eu fiz? Não, saí e fui para outra igreja. E aquilo, pessoal, eu entendo hoje que foi o diabo, porque eu estava querendo me libertar do meu pecado, da minha vida pregressa, sabe, da velha criatura. E o diabo, ele não queria me perder, e aí ele levantou situações para que minha vida espiritual acabasse ficando fragilizada. Não tem um lugar, por exemplo, onde você possa ser melhor tratada do que a igreja que você congrega, do que o altar que você serve. Você ficar trocando, isso não é bom. Isso não é legal. É aquela história de macaco que pula de galho em galho, uma hora cai. Então, é, essa foi uma estratégia que o diabo usou comigo no passado. Ah, quando eu despertei, aprendi, passei pela experiência, me fortaleci, hoje não é qualquer coisa que vai me abater e me fazer pensar e sair da igreja e sair de bairro. Dificilmente o diabo vai conseguir me vencer nisso aí, porque foi algo que eu passei, superei, aprendi e estou aqui. Agora, sem sombra de dúvidas, o diabo não desiste de fazer com que hajam escândalos dentro da igreja para me enfraquecer.
Tem coisas que às vezes eu vejo, eu fico sabendo, e eu, pô, que isso? E ao mesmo tempo a minha consciência fala assim, isso está errado, isso é injusto. E ao mesmo tempo o meu espírito fala, escândalos hão de vir. É necessário que eles aconteçam. Fica firme e segue em frente. Então, até os dias de hoje, eu sou tentada pelo diabo para não sair do cativeiro do passado. Eu decido se eu volto ou se eu sigo em frente. Então, eu que tenho que parar, respirar, refletir, olhar para dentro de mim, ponderar sobre toda a situação, meditar na palavra, buscar a direção do Espírito Santo e tomar uma atitude serena, sem emoção, com a racionalidade em alta. Então, esse é um exemplo que eu estou te dando, estou falando sobre a igreja, porque eu sei que se o diabo fez isso comigo e faz isso comigo até os dias de hoje, com certeza faz com vocês também. E tudo isso é de verdade, o diabo querendo que a gente volte para o cativeiro, para a escravidão, ao pecado que nós tínhamos no passado, mas que agora a gente já saiu, estamos fora. Ele quer nos arrastar para lá. Mas a gente não vai voltar, obviamente. Firmes até o fim. E o que a gente vai perceber aqui é justamente Faraó se levantando contra essa proposta agressiva de uma hora para outra, do nada, dos hebreus saírem da escravidão. Imagina que, se eu não me engano, só de homens eram 600 mil homens. Estima-se que eram para mais de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas trabalhando, vamos lá, tira as crianças, 1,5 milhão aí de pessoas trabalhando sob o regime de escravidão de graça. Pô, ia ser um impacto do caramba para o Egito naquela época. Ia ser um impacto. E óbvio, o faraó não ia querer aceitar isso. Estava tão confortável para ele, por que isso agora? Então a gente vai ver o trabalho de Faraó agora em não permitir que o povo saia do seu cativeiro e venha para a liberdade em Deus. Hoje a nossa liberdade é em Cristo, porque é pela fé em Cristo que nós somos libertos e salvos. Então vamos lá. E disse Faraó: Quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz para deixar Israel? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel ir. Então, uma reação, vamos lá, esperada. Até Moisés esperava que isso acontecesse. Até Moisés já tinha costado com Deus. Ô, gente, quando eu me colocar diante de Faraó, o que que eu vou dizer? Eu vou dizer quem foi que me enviou? Ah, o Senhor. Ah, e se ele não aceitar? Não, mas você vai fazer assim, assim, assim. E a gente já viu nos capítulos anteriores como é que Moisés deveria agir diante do faraó. E a gente vai ver que ele vai fazer isso. Ele vai fazer essas coisas, né? Então, o que é bem interessante, fixa isso aí no seu entendimento, né? Alguém está dormindo aí, acorde, fixe isso. Quando você quer sair do estágio de escravidão para liberdade, seja qual for a sua escravidão, seja qual for o nome do faraó na sua vida, o diabo vai se levantar, vai acrescentar problemas, vai acrescentar dores para que você continue onde você está, quieto, calado. Ele vai impor mais sofrimento para te intimidar. O papel do diabo é colocar em você medo, colocar em você timidez, você não ter disposição, coragem para ir adiante, para ir à frente. É o papel dele. Tudo bem, é o papel dele. Não é o nosso papel. O nosso papel é seguir em frente. O nosso papel é ignorar as tentações do diabo. O nosso papel é abandonar o pecado. O nosso papel é seguir, olhar para Deus e não ter medo de qualquer coisa, até porque Deus falou muitas vezes, não temas na palavra dele. E não é à toa, é porque se cremos nele, a gente vai ter tudo o que for necessário. Tudo, inclusive a vida eterna. Então, o faraó chega e fala, né? Não, não vou deixar aí não. Não sei quem é esse senhor, vocês estão malucados, tá por fora isso aí. Eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Quem é o Senhor? O Deus dos Hebreus. Deixa-nos ir, rogamos-te, 3 dias de jornada para o deserto e oferecer sacrifícios
ao Senhor nosso Deus, para que ele não venha sobre nós como peste ou com a espada. Então, Moisés ele vai deixar muito claro que Israel, os hebreus, eles têm sim um Deus, e eles, a partir de agora, querem servir a esse Deus. Então, vão ao caminho de 3 dias, uma jornada de 3 dias. Deus já tinha dito onde é que eles deveriam estar para poderem servir a Deus, era diante do Monte Horebe. Então, eles tinham que sair de lá do Egito e vir para o Horebe para poder sacrificar o Senhor. A ideia era essa. Então, Moisés não esconde nada, deixa tudo muito claro. E eu não vejo aqui. Não, eu vejo sim. Então, deixa lá. Eu vou falar uma coisa, mas deixa pra lá, tá? Então, ah, os desejos deles oferecer os sacrifícios e eles têm um discernimento. Se a gente não for para agradar a Deus, Deus poderá vir contra nós com peste, doenças, enfermidades, ou mesmo com a espada, com a guerra, né? Com a morte, de forma violenta. O argumento dele, vou servir ao Senhor, porque eu temo o Senhor. Não, não temo a você, Faraó. Eu temo o Senhor. Vocês entenderam isso aqui? Porque ele podia simplesmente falar: Olha, eu vou para sacrificar. Nós queremos sacrificar o Senhor, queremos celebrar uma festa ao Senhor. Não foi isso que ele falou no verso 1? Queremos fazer uma festa para o Senhor. Vamos lá, oferecer holocaustos, tal, papapá. E só. Mas ele não fala só isso. Ele não fala só que quer adorar a Deus. Ele fala que quer adorar a Deus e que ele teme esse Deus. Não teme Faraó. Eles sabem quem está acima de Faraó. Eles sabem quem está acima de todas as coisas e eles sabem quem realmente eles devem temer. Sim, temer. Ter medo? É, temer. Se desagradar a Deus, você vai sofrer punições. Falava na estante com um evangelista. E sobre isso, Deus não castiga. Gente, cada dia que passa, eu percebo ainda mais que sim, Deus castiga. E a figura, velho, de Deus nesse momento, e se relacionando com o ser humano, é como se fosse de um pai. Então, você tem medo do seu pai? Não, você ama seu pai. Mas quando você faz alguma besteira, você tem ou não tem medo de seu pai? Claro que sim, porque você teme a punição. É a surra, é a chinelada, é você ficar sem o seu brinquedo preferido, é não sair para ver o coleguinha, o amiguinho de rua, entendeu? E por aí vai. Aí você vai dizer, não, não temo meu pai. Mentira. Se você não desobedecer, você não aprontar, não fizer nenhuma bobagem, beleza, não tem por que você temer. Mas no momento que você apronta alguma coisa, o seu pai natural terrestre, né, meu pai, ele imputava sobre mim punições, imputava sobre vocês também, tenho certeza, algumas punições. Isso não diminuiu o amor dele por você, não diminuiu o amor do meu pai por mim, com certeza, tá? E isso não diminuiu o cuidado dos nossos pais por nós, não diminuiu. Eles continuam amando a gente, continuam cuidando, e diga-se de passagem, a repreensão era para a gente entrar no eixo, porque o pai que ama, repreende. Não é o que está escrito? Então vamos lá. Nós tememos a ele. Não queremos que venha com peste ou com espada sobre nós. Verso 4. E o rei do Egito lhes disse: Por que vós, Moisés e Arão, impedis o povo de trabalhar? Ide as vossas cargas, né? Voltem aos seus trabalhos. E Faraó disse: Eis que o povo da terra agora é muito, e vós os fazeis descansar suas cargas. Eu não sei se é essa altura do campeonato, mas parece que sim. Israel ficou sabendo, opa, vamos ser libertos e pararam de trabalhar. Fizeram greve geral. Parece, né? Não tenho certeza. Mas parece que eles relaxaram no trabalho. E aí Faraó começa a ficar indignado. Ó, vocês vêm aí com essa ideia e agora o povo lá tá ocioso, não quer desenvolver as atividades, né? Então, eis que o povo da terra agora é muito, vocês são muitos, numerosos, e vós os fazeis descansar de suas cargas, né? Vocês estão fazendo eles pararem o seu trabalho. E no mesmo dia, Faraó ordenou
aos capatazes do povo, aos oficiais, né, de Israel, ou de Faraó, do Egito, e aos seus oficiais, dizendo: já não dareis ao povo a palha para fazer os tijolos, como até agora. Que eles mesmos vão e ajuntem palha para si. Vou fazer só um parênteses aqui. Eu não sei se essa palha era realmente para a confecção do tijolo em si. Eu acho, desconfio que não. Eu acho que essa palha era usada para queimar o tijolo e deixar ele durinho, porque o tijolo era de barro e depois ele tinha que ser queimado, né? Não sei necessariamente para que essa palha, sinceramente. Não sei se faz parte, do tijolo ou se era apenas para esquentar o tijolo, mas uma coisa é certa, eles precisariam da palha para fazer o tijolo. Então, a palha não era necessariamente colhida por eles. Eles só tinham que fazer os tijolos. Não sei, Isa. Isa está dizendo aqui que pode ser tipo casa de taipa. Não, não sei. Pode ser, né? Mas esses tijolos era para fazer edificações para o Egito. Eu duvido que o Egito fosse fazer uma casa de palha. Eles, cara, eles eram uma potência mundial, tá? Quem vivia em tenda eram os hebreus, mas eles tinham construções, edificações, palácios, né? Inclusive, duas das cidades deles foram os hebreus que construíram. Mas não sei, o importante é que ele fala: já não dareis ao povo a palha para fazer os tijolos como até agora. Então, eles só tinham que se preocupar com tijolos. Então, o trabalho agora vai aumentar. Que eles mesmos vão e ajuntem palha para si. Então, a gente vê aqui que o diabo se levanta, acrescenta peso, acrescenta problema, acrescenta carga, acrescenta fardo, né? Mas o objetivo é te intimidar. O objetivo era intimidar Israel. E a gente vai ver que Faraó conseguiu. Se não fosse um lá mais arrojado na fé, eles iam continuar escravos. Não, realmente, mesmo depois do clamor, não tinha um no meio dos hebreus que pudesse se considerar digno ou capaz de levar aquele povo à libertação. Não tinha. A gente vai entender isso aqui nesse texto. Não tinha. Quando o faraó grita um pouco mais alto, eles ficam acuados, que nem cachorro perdido. Verso 8. E a conta dos tijolos que faziam até agora, o número de tijolos que eles faziam até agora, produção que eles faziam até agora, esta porei sobre eles. Não diminuireis coisa alguma. Então, se faziam 1.000 tijolos ao longo do dia, pois bem, vão fazer os 1.000 tijolos e ainda vão ter que catar palha. Então, obviamente, o trabalho cresceu, aumentou, né? Pois eles estão ociosos, né? Sem o que fazer, preguiçosos. Por isso clamam, dizendo: deixa-nos ir e sacrificar ao nosso Deus. Primeiro que dizer para eles, Faraó, os egípcios, que Israel tinha o seu próprio Deus, já era uma ofensa. No mínimo, eles esperavam que o povo de Israel adorasse o Nilo, como eles adoravam, e adorasse as centenas de deuses lá que eles tinham. Não, aí chega eles, diferentões, não, a gente tem um Deus, e a gente adora esse Deus, e a gente teme esse Deus. Os seus são irrelevantes. Isso era uma afronta também para Faraó, que se considerava, inclusive, um deus. Faraó, nesse tempo, ele era considerado um deus. Ele era como se fosse um ser humano, mas elevado àquele cargo pelo próprio Deus, posto naquela situação pelo próprio Deus, feito então um deus. Eles acreditavam ser deuses mesmo, os faraós, né, os reis do Egito. Verso 9: que mais trabalho seja colocado sobre os homens, para que neles se ocupem e não considerem palavras vãs, palavras vazias, ele querendo diminuir o discurso, ou desfazer do discurso de Moisés e do propósito de Deus. Palavras vãs, palavras vazias, né? Um discurso estúpido, um propósito inatingível. Vamos colocar mais peso. Quando a gente está saindo da nossa situação de escravidão, rapaz, eu me lembro quando eu entrei na igreja. Mas foi de tudo que é lado.
Tudo que foi trabalho, foi amigo, foi família, não faltou nada. O pacote veio inteiro. Talvez só saúde. Não, mentira, saúde também. Foi o pacote inteiro, foi uma desgraça. E saíram os capatazes do povo e os seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Não vos darei palha. Ide vós mesmos, ajuntai a palha onde achardes, mas nada do vosso trabalho será diminuído. Assim, o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em vez de palha. E os capatazes os apressavam, dizendo: Cumpri vossos trabalhos, vossas tarefas diárias, como quando havia palha. Então não era algo tão fácil achar essa palha. Quando ele fala de restolho, é algo menos significativo do que palha. Se a palha já não era grande coisa, assim, em sentido de importância, o restolho era pior. Então, se a palha queimava rápido, o restolho queimava muito mais rápido. Entende? Seria nesse sentido, ponderando que a palha seria para queimar os tijolos. Assim o povo se espalhou por toda a terra para juntar o restolho em vez de palha, e os capatazes os apressavam. Verso 14. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, aqueles que estavam como prepostos, né? Os líderes, os coordenadores de Israel, né? Daqueles grupos, eram divididos em grupos, né? Eles foram açoitados, que os capatazes de Faraó haviam posto sobre eles, e reclamavam: Por que não cumpristes vossa tarefa de fazer tijolos ontem e hoje, como até agora? Então, como os resultados, com certeza, não estavam sendo os mesmos, os coordenadores, os líderes eram açoitados. Eles eram açoitados. O cara vai ficar com raiva, não vai? Isso vai inflamar o cara. Pô, tô trabalhando aqui que nem maluco, ainda tenho que apanhar. Isso ia deixar a pessoa ainda inflamada. Não é à toa, gente. É um plano muito bem elaborado aqui de Satanás para criar ira e revolta no meio do povo contra Moisés e Arão. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os capatazes de Faraó haviam posto sobre eles, e reclamavam: Por que não cumpristes vossa tarefa de fazer tijolos ontem e hoje, como até agora? Então, os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim os teus servos? Então, no primeiro momento, Moisés e Arão vai lá e conversa com o Faraó. Já houve essa conversa, Faraó, Arão e Moisés já voltaram lá para o acampamento e Faraó já deu ordens aos seus oficiais, os seus oficiais já deram ordens para os oficiais de Israel. Israel aqui está sofrendo, então os oficiais não são os anciãos de Israel, não é o povo como um todo, mas aqueles que tomaram porrada vão lá, passam por cima dos anciãos, passam por cima de Moisés e Arão e vão reivindicar justiça para si. Por que que você está fazendo isso com a gente, Faraó? O que que a gente te fez? Como se Moisés e Arão não os representassem. Lembra que eu falei logo no começo que rapidamente esse povo perderia a sua fé? Rapidamente eles seriam intimidados e sim, eles retrocederiam na fé? Eles pediram para serem livres daquela situação. E quando começa a haver a libertação, porque já começou um processo, quando começa, Faraó vai e pesa sobre eles, e o que a gente vai perceber é que eles vão se rebelar, não é contra Faraó. Eles não se rebelam contra o verdadeiro inimigo, eles vão se rebelar contra o seu parceiro, seu irmão de fé. Loucura, né? Loucura, isso acontece, povo lindo, até os dias de hoje. Acontece, e muito. Vê que o diabo, ele não é muito criativo. Ele usa as mesmas estratégias até os dias de hoje, colocando irmãos contra irmãos, um contra o outro. Então, por que tratas assim os teus servos?
não se dá palha aos seus servos, e eles nos dizem: fazei tijolos. E eis que os teus servos são açoitados, mas a culpa está em teu próprio povo. Mas ele disse: vós estáis ociosos. Então, os servos, os oficiais dos filhos de Israel, levaram para Faraó: olha, a gente não está cumprindo nossa meta, mas a culpa é do seu povo, porque vocês não estão nos dando mais palha. A gente não está conseguindo cumprir a meta e vocês estão açoitando a gente. Pera aí, isso é injusto. Aí vem Faraó e responde: vós estáis ociosos. Vós estáis ociosos, por isso dizeis: deixa-nos ir e fazer sacrifícios para o Senhor. Deixa-nos ir fazer sacrifícios para o Senhor. Portanto, agora, ide e trabalhai, porque não se vos dará palha, porém cumprireis a conta dos tijolos. Vocês vão ter que dar o resultado. Vão ter que resolver o pepino de vocês. O problema não é meu. Então, a Israel vai e culpa Faraó, e Faraó agora vai e os culpa. E os filhos, e os oficiais dos filhos de Israel notaram que eles estavam em uma má situação, depois do que foi dito: não diminuireis coisa alguma dos tijolos da vossa tarefa diária. E encontraram quem? Moisés e Arão, que estavam no caminho quando vinham de Faraó. Então, Moisés e Arão estavam em algum lugar, fazendo alguma coisa, Deus sabe o quê, mas enfim, quando os oficiais de Israel, eles saem do palácio, saem de diante de Faraó, vão e encontram lá os dois irmãos. Bom, se encontraram ali, aí agora a gente vai ter um pequeno embate, né? E disseram a eles, os oficiais dos filhos de Israel, disseram a Arão e Moisés: o Senhor olhe para vós e julgue, porquanto fizestes que o nosso cheiro fosse abominado aos olhos de Faraó e aos seus olhos, e aos olhos de seus servos, colocando-lhes nas mãos uma espada para nos matar. Essa espada para nos matar é uma forma simbólica de dizer: você colocou Faraó com ira contra nós e ele está nos apertando, nos maltratando, ainda além do que já fazia. E foi por causa de vocês que isso aconteceu. Estamos a ponto de morrer de tanto trabalhar por sua causa. Nós estamos a ponto de morrer de tanto trabalhar e não conseguindo cumprir a nossa meta por sua causa. Em vez deles se unirem, não, eles se dividiram. E Moisés voltou ao Senhor e disse: Senhor, por que trataste tão mal a este povo? Por que é que me enviaste? Então, Moisés não compreende muito bem toda a situação também. Tranquilo, povo lindo, Moisés está aprendendo, tá certo? Moisés saiu de lá de Midian e ele está desenvolvendo uma vida com Deus. Tem coisas que ele não tem resposta. E tem coisas que realmente até a gente, nos dias de hoje, se pergunta: Deus, mas por que isso? Eu estou tentando fazer a coisa certa, mas está dando tudo errado. Parece que o mundo está desabando sobre minha cabeça. Nada funciona. Todo mundo está contra mim. Ninguém me ama, ninguém me quer. Fiquei doente, perdi o emprego, os negócios não vão bem, o filho se rebelou, o marido virou a cabeça. As situações acontecendo. E aí você para, mas por que, Deus? Eu estou querendo fazer tudo tão certinho. Moisés fez a mesma pergunta. Deus, por que o Senhor está permitindo essa aflição sobre o seu povo? Enfim, por que foi que eu vim? Fica aquele questionamento. Eu vim para causar ainda mais dor para o teu povo? Ou vim realmente para libertá-los? Hã? Porque desde que eu fui a Faraó para falar em teu nome, ele fez mal a este povo. E tu também não livraste este povo. O Senhor disse que ia livrar, e agora eles estão sendo ainda mais aflitos, mais afligidos. Moisés fica com essa inquietação. A gente vai ver a resposta no próximo capítulo, mas isso não era o fim de tudo.
Pelo contrário, era o princípio de uma das histórias mais incríveis que a gente tem descrita na Bíblia. E foi tão incrível que até os dias de hoje a gente fala sobre a libertação do povo do jugo do egípcio. Até os dias de hoje. Teve a libertação da Babilônia. Foi incrível também. Mas o que está nos Salmos, o que está no Novo Testamento, é a história da abertura do Mar Vermelho, é a história do fim do cativeiro egípcio, é a história da libertação do povo de Israel através de Moisés. Essa história ficou incrível. E a gente vai começar a ver as cenas dos próximos capítulos. No próximo capítulo. Povo lindo que fica hoje para vocês. Ver que foi um capítulo bem curtinho, mas eu creio que dá para a gente tirar lição para caramba disso aqui, para as nossas vidas, né? Coisa para a gente levar para todo sempre. Como a gente se comportar quando a gente quer tomar uma atitude rumo à santificação, rumo à nossa santidade. Quando a gente quer fazer algo a mais em prol da nossa salvação, a gente observa que o diabo sempre se levanta com alguma situação. Bom, mas então, Dona Isis, vamos começar aí contigo. O que que você manda? Boa noite, Boa. meninas. Eu fiquei refletindo sobre o que você falou, sobre quem hoje em dia são os nossos faraós. E entender que o faraó é algo psicológico, porque foi convencionado, todo mundo ali acredita que aquele homem tem uma importância, mas o fato é que os hebreus eram muito maior em número do que os egípcios. Eles não tiveram nem condições de punir o povo. Puniu os líderes, o que seriam os supervisores ali do serviço, porque eles não tinham condições de punir todo mundo. Eles não tinham guarda, não tinham poderio ali. E o povo de Israel era muito maior em número do que. Eles poderiam simplesmente ir embora, pegar os seus negócios, seus meninos, e ir embora. Mas era uma barreira psicológica. Eles acreditavam que eram cativos, que estavam ali como escravos, que eles tinham obrigação de trabalhar. Mas querendo ou não, eles poderiam não fazer. Ou fazer corpo mole. E aí ia fazer o quê? Ia punir todo mundo? Não dava para punir todo mundo. Vai prender todo mundo? Tem cadeia para todo mundo? E é que nem as leis no Brasil. Muita lei no Brasil é só psicológica. É só para desestimular o erro. Mas o fato é que se acontecer, o Brasil, a justiça, não tem condições de punir todo mundo, de carcerar todo mundo. E eu entendo que a nossa mente, a gente tem a nossa fé, mas a todo momento, também inimigo, mas a nossa mente fica nos dizendo que a gente não pode, que a gente não consegue, que não dá, que não vai dar. E eu tô no processo de virada de chave, você lembra ali? Que ele falou, e aí a chave Sim. vai virar a chave? Quando eu disse, não, minha filha, já virou. A chave já virou, ó, há muito tempo. Mas as barreiras são psicológicas. Eu achava impossível tomar café sem açúcar. Eu achava um absurdo. Criticava quem tomava café sem açúcar. Que absurdo. É horrível, não sei o quê. Eu tô tomando café sem açúcar, cara. Eu disse, rapaz, paguei minha língua. Eu não posso nem comentar isso com ninguém, porque o povo vai me julgar. Porque eu critiquei tanto. Mas opa, o paladar vai limpando quando você muda a sua alimentação, muda a sua rotina, o paladar vai limpando, as coisas vão ficando mais doces. A gente vai tendo a capacidade de sentir o verdadeiro sabor, porque o nosso paladar estava totalmente contaminado pelo açúcar. E assim, a gente acha que não consegue, que não pode, que não vai dar, mas é puramente psicológico, porque o nosso Deus é grande, ele é poderoso. E a gente tudo pode porque ele nos fortalece e a gente conhece a palavra. Nos é dito quando a gente vai no culto, mesmo assim a nossa mente impõe essas barreiras que são faraós, cara. Às vezes não é nem o inimigo que tá querendo te derrubar, é você ver. É o seu psicológico que quer lhe derrubar, que quer lhe parar, que quer continuar na mesma zona de conforto ali.
Mas a gente precisa entender que a gente é grande, porque o nosso Deus é grande. Que a gente tudo pode, porque ele nos fortalece. Não é que a gente é especial. Não, a gente é especial. Eu me sinto especial. Mas é porque nosso Deus é especial. Os caras lá tinham 3.000 divindades. 3.000. A gente só tem um e o nosso é maior, e o nosso é mais poderoso. Pode se juntar os 3.000 que não vai dar o deles. Mas isso é uma mudança de mentalidade, sabe? É uma mudança de visão. É, é, é você usar a fé. Eu acho que a fé é isso. É você enxergar que você tem um Deus grande, que ele lhe dá subsídio para você vencer. Não é que ele vai lhe dar tudo de graça, não, porque você pode, porque ele é sua base, ele consegue lhe sustentar e ali você tudo pode, entende? Mas lutar contra essas barreiras, lutar contra esses faraós na nossa vida é muito difícil. Porque não depende de ninguém, não é ninguém que tá querendo me parar. É a minha mente, sabe? Sou eu mesmo contra eu mesma. Tem até uma música que diz que na vida real o maior vilão sou eu. Não é ninguém que é meu vilão, não. Sou eu mesma. E entender, aceitar e lutar contra si próprio é muito difícil, né? É difícil. Não vou romantizar e dizer, ah, é fácil. Não, mentira. É mais fácil lutar contra os outros do que contra si próprio. É isso. Sem sombra de dúvidas, e sua fala aí foi top demais, velho. É realmente a ideia, eu tava procurando aqui, ó. É isso aqui. É você ser um gigante e você acreditar que uma corrente, um probleminha é capaz de te parar. E isso realmente está na cabeça da pessoa, é na mente da pessoa. Eu concordo aí com o que você falou, tá certo? Muitas vezes nem precisa o diabo se levantar. Ele já incutiu na sua mente que você é fraco, que você é derrotado, que você não pode, que você não é capaz. E acabou, um abraço. Você fica preso. Então, como é que se faz para domar um elefante? Pega ele pequenininho, amarra ele pequenininho em alguma coisa, ele realmente não vai conseguir se libertar. E ele cresce com a ideia de que ele é fraco para aquilo. E mesmo quando for grande, ele não consegue se libertar desse pensamento. Mas ok, ele é só um animal e nós dizemos que ele é irracional. Diferente de nós, seres humanos, né? Nós somos completamente diferentes. Deus nos deu uma capacidade que é justamente para a gente olhar fora da caixinha, vou dizer assim. A gente olhar fora dos nossos problemas, fora das nossas limitações. A gente conseguir ver o sucesso, o resultado, a conquista, a cura, seja lá o que for. A gente conseguir ver, mesmo que a gente naturalmente não tenha capacidades. Eu penso que quando Deus ele trabalha com a fé não é algo palpável, a fé é algo que está na sua mente e tem muito a ver com a sua imaginação, muito a ver com o que Isis fala, né? Às vezes as pessoas imaginam que são fracas, mas elas podem imaginar que elas são muito melhor do que, na verdade, elas podem ser, ou possam ser naquele momento. E se nisso aí ela ainda acrescentar que ela tem um Deus poderoso, que quando ela serve esse Deus aguarda, purifica, abençoa, cura, faz tudo. Se ela tiver esse nível de confiança, pô, ninguém para, né, velho? Ninguém. Fala aí, Fabiane. Fabiane aí retornando ao grupo, viu, povo? Querido? Glória a Deus. Boa noite. Boa. Eu até nem gostaria muito de falar, não, porque eu realmente estava mais para ouvir mais do que falar. Tudo bem, E Fabiane. Ah, mas Fábio, vai, continue. na verdade, assim, a gente tem que realmente buscar essa fé, né? Buscar ter essa perseverança de fé, entender que às vezes as situações vêm realmente para nos derrubar, para nos. O diabo ele nunca vai estar satisfeito com perder ninguém. Ele nunca vai se cansar, nunca vai se bastar. E a gente buscar realmente esse nível de fé, de maturidade e saber que existe um Deus que tem um plano muito maior do que o que está diante de nossos olhos. Perfeito, dona Fabiane, é isso mesmo.
Isso mesmo. Fala aí, Railda. Railda. Aí, abriu. Eu tô dizendo, eu já tô aqui com a televisão ligada, não tava mais nem ouvindo. Ah, não, não acredito num negócio desse, não, gente. Está repreendido. Começou o bispo, 11 horas. Então, mas fale aí a sua percepção. Paz, um povo incrédulo, né? Quanto mais Deus provava que estava com eles, mais o povo era ingrato. Entenda assim, né? É igual a gente, né? A gente cai, levanta, e Deus prova que está com a gente, e a gente só murmurando. Resumiu bem aí. Resumiu bem, Ailda. Muito bom. Eu tô aqui toda vestida de pano de saco, viu, Lia? Que eu tô vivendo já outra coisa aqui, né? Arrebentou. Fique em paz. Dona Cida, faz aí a oração final, Dona Cida, e se a senhora quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. É isso. É a intimidação, né, que de Faraó, do diabo, né, na gente, é sempre assim. Ele não precisa usar nem muitas estratégias, porque ele sabe, né? Principalmente agora com a apostasia, ele não está nem muito preocupado em. As coisas estão sendo tão levadas, né, pela própria pessoa que eu acho que o diabo ele não está nem tendo muito trabalho, né, em tentar tirar as pessoas, porque as pessoas não estão nem aí. A gente, pela evangelização mesmo, a gente sabe, né? Que a gente chama as pessoas, conversa com as pessoas, convidam as pessoas para ir, mas as pessoas estão tão frias, né? Talvez devido às guerras que passam, né? E também as pessoas na igreja também, então, não são relevantes, né? A palavra de Deus. Então, sei lá, querendo mais de Deus sem dar nada para Deus, né? Achando que está dando o máximo, né? E a gente dá tão pouco. A gente ir para a evangelização dia de terça-feira é muito, não, é tão pouco para o que Deus nos dá, só em levantar de manhã, abrir os nossos olhos e saber que Deus permitiu aquilo ali, sentarmos para comer, enquanto os hospitais estão tão cheios, né? Mas, infelizmente, as pessoas continuam querendo mais faraó do que o Deus vivo, né? Então é isso que fica para mim. Eu trago para hoje e para minha vida também. É isso que eu peço a Deus que todos os dias que eu não olhe para trás, porque luta tem demais, né? Aí, como a senhora diz, às vezes eu me pergunto, né? Poxa, eu não sou perfeita, eu sou pecadora, mas nessa parte aqui, por que está acontecendo isso? Né? E a gente não deve perguntar o porquê a Deus, né? Porque Deus sabe todas as coisas, Deus está acontecendo até para o bem da gente. E vamos orar, porque Deus é perfeito e a gente é pecador. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ainda na sua santa e gloriosa presença, meu Pai. Obrigado, Senhor, por esta revelação de hoje, por esse estudo, por essa maravilha contemplada a gente aqui. Que essas pessoas de sacrifício, meu Pai, que não puderam estar, o Senhor chama, meu Pai, coloca no coração, porque a gente convida, está no grupo, às vezes não puderam vir porque estão fazendo o trabalho também dentro da madrugada, e que o Senhor esteja lá, o seu Espírito convença, porque a gente deixa a semente, mas quem faz brotar é o Senhor. Meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço que esclareça a mente da gente, meu Pai, na palavra. Amanhã vai ter a reunião de quarta-feira, a busca do Espírito Santo, que é o que a Igreja Universal faz mais, é buscar o Espírito Santo, porque sem ele nada poder fazer. A gente segue em tiroteio, porque se a gente não colocar o teu Espírito
na frente. O Senhor Jesus na frente, meu Pai. A gente não faz nada. Tudo dá errado. Poxa, a gente é convertido, a gente te chama, a gente te busca. Então é para o Senhor estar na frente, meu Pai, cada dia mais com a gente. E que a gente tenha esse entendimento, meu Deus. Que a gente, tudo que a gente fizer, a gente tem que colocar o Senhor na frente, meu Pai. É o que eu peço, meu Deus, nessa noite. Esclarece, meu Pai, o entendimento amanhã na palavra do Senhor e que o pastor venha falar de fato e verdade no nosso coração e que a gente deixe penetrar, meu Pai. Porque não adianta entrar por um ouvido, ouvir e sair pelo outro. A gente tem que praticar, tem que viver a tua palavra em obediência, meu Deus. É o que eu te peço hoje, que este dia de hoje o dia de amanhã venha ser melhor do que o de hoje, porque o de hoje foi excelente. Só em a gente sair da nossa casa e buscar pessoas que estejam precisando da tua palavra, entregamos os jornais, e que cada correio que a gente colocou, cada pessoa que a gente falou, esteja impregnado, meu Pai, na a tua palavra ali dentro, porque é com o teu espírito, a gente semeia e o teu espírito é que leva, meu Deus. E é o convite que nós fizemos hoje à noite, meu Pai, que aquela pessoa sinta vontade, coloca na cabeça dela, meu Pai, sofrida daquele jeito, que ela vá, meu Pai, à tua casa. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego a meditação, o grupo sacrifício nas tuas mãos. E que cada dia ela venha crescer mais e mais na tua presença, meu Deus. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, eu entrego a minha vida, a vida de todos do sacrifício e a família de todas as pessoas que aqui se encontram e as que também não se encontram. Em nome de Deus que é Pai, Filho e o Deus que é Espírito e que é Santo, que é o teu Espírito. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então é isso aí. Que Deus abençoe todas vocês. Tenham uma excelente noite. E amanhã a gente está lá buscando o Espírito Santo. Não deixe de ir na sua igreja. Quinta-feira a gente tem encontro marcado. Deus abençoe.